Amém, irmãos? Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Versículo 4, cuidado, Jesus responde, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Versículo 7, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Versículo 9, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por muitas nações por minha causa. Versículo 10, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E inúmeros falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Versículo 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 14, esse é o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Versículos 15, assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para dela tirar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Versículo 20. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá tão grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e jamais haverá. Versículo 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, quando alguém lhe disser, veja, aqui está Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Versículo 24, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que possível enganar até os eleitos. Versículo 25 e último, vejam que eu os avisei antecipadamente. Amém? Amém, meus irmãos? Então, aqui os discípulos vêm para Jesus e falam, Jesus, e aí, Jesus, quando vai ser a tua vinda? Quais os sinais que vai acontecer para mostrar que o Senhor está voltando? Então, Jesus começa a falar algumas coisas para eles. E ele começa dizendo, olha, vai acontecer algumas coisas na terra que vai ser para vocês uma imagem, um fato, algo que vocês vão estar vendo que está acontecendo na face da terra, que vai estar demonstrando que eu estou voltando. E Jesus vem e fala, olha, nesse tempo haverá guerra e rumores de guerra. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Meus irmãos, o que nós mais vemos nos dias de hoje na televisão é guerra. Quem liga a televisão e coloca qualquer telejornal, o que se fala é guerra. Algumas guerras mais famosas, outras menos famosas. A guerra na Síria, que já matou milhões de pessoas, e a cada dia faz mais vítimas. Uma coisa terrível quando você ouve falar da guerra que acontece na Síria. Ultimamente, foi agora um novo atentado lá agora com armas químicas. Eu vi hoje uma imagem no Facebook, um pai segurando duas criancinhas que acabaram de morrer. Puxa, que coisa terrível, né? Tem a guerra na Rússia, lá a Rússia lutando contra a Ucrânia, para querer tomar de novo a Ucrânia. Tem também os Estados Unidos, entre guerra com a Coreia do Norte, não entra guerra com a Coreia do Norte, entra guerra com a Rússia, não entra. O mundo vive uma guerra. É uma guerra contra o Estado Islâmico, é uma guerra contra a Al-Qaeda, é uma guerra. O Brasil vive uma guerra. O Brasil vive uma guerra. Com certeza, quem mora no Rio de Janeiro, ele vai se sentir numa praça de guerra. Porque todos os dias a gente ouve falar de alguém que morreu porque recebeu um tiro de uma bala perdida no Rio de Janeiro. Quantas vezes eu já vi aqueles vídeos no Facebook das balas de fuzis indo de um lado para o outro, de um morro para o outro, a polícia invadindo. E ali é uma guerra, gente. O mundo está vivendo uma guerra.
A Bíblia diz que haveria terremotos, né? E há realmente, as pessoas podem pensar, mas terremotos há desde o princípio do mundo. É verdade. Mas eu lembro que há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, terremoto era uma coisa difícil de acontecer, esses grandes terremotos. Acontecia um a cada década, a cada 2 décadas. Hoje, todos os anos praticamente, existe um grande terremoto que mata milhares e milhões de pessoas no mundo. A gente tem visto isso, teve aí no Chile esse tempo atrás, Japão, Haiti. Esses países têm sido devastados por terremotos. Jesus também fala para eles, olha, é o seguinte, vai haver fome na terra. Eu fiz uma pesquisa na internet, e essa pesquisa me mostrou que hoje no mundo, 1,2 bilhões de pessoas passam fome ou vivem na extrema miséria. 1,2 bilhões de pessoas vivem na extrema miséria. Nós, brasileiros, somos bem-aventurados. Porque apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia, a gente ainda tem o que comer. Podemos até passar uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, mas Deus supre as nossas necessidades. O brasileiro consegue ter uma vida boa. Gente, vocês já ouviram falar do que passam as pessoas que moram na América Central ou na África? Coisas terríveis. Eu lembro que no começo do ano eu fui assistir a pré-estreia da peça de teatro que teremos aqui no nosso Renovados. E eu lembro que o Kaique, que faz o papel de diabo lá do Jardim do Inimigo, que é o presidente do pessoal do Giovanici, ele falou que quando ele foi lá para Angola, onde eles têm um trabalho maravilhoso, ele falou que ele conversou com uma menininha de 10 anos e falou para aquela menina, qual é o seu sonho? Se eu perguntasse isso para as meninas ou para os meninos daqui da igreja, de qualquer outro lugar do Brasil, ele falaria, meu sonho é ser jogador de futebol, meu sonho é ser modelo, é ser advogado, advogada, médico, médica. Mas o sonho daquela menina era viver até os 15 anos de idade. Porque a taxa de mortalidade naquele país é algo extremamente grande. Viver até 15 anos. Enquanto nós reclamamos de algumas dificuldades, de algumas coisinhas, aquela menina queria apenas viver até 15 anos. Lá as pessoas morrem de fome, morrem de sede. E muitas vezes nós estamos aqui reclamando porque só tem arroz e feijão no prato, porque só tem um ovo como mistura. E esquecemos de louvar a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor fala também que haveria nessa época uma grande apostasia acontecendo no mundo. Esse momento seria um momento de apostasia no mundo. E eu fui procurar um pouquinho sobre essa questão, que quando o homem ele perde o amor por Cristo, perde o amor por estar na presença de Deus. E eu fui procurando e vi que na Europa hoje, o número de pessoas que se dizem cristãos tem diminuído assustadoramente na Europa. As igrejas na Europa têm sido vendidas e tem sido dado espaço para casas de shows, para cinema, para shoppings, hotéis. As igrejas na Europa têm diminuído assustadoramente. E eu fui pesquisando um pouquinho mais e fui vendo o porquê. Na Europa hoje as pessoas não querem mais saber de Cristo. Hoje cresce na Europa o número de ateus e muçulmanos na Europa. A Europa que foi o berço do protestantismo. A Europa que houve na Europa grandes avivamentos no mundo, surgiu na Europa. A Europa que teve Martim Lutero e tantos outros homens de Deus que levaram a palavra. E por causa desses homens da Europa, hoje a palavra está aqui no Brasil. Foi da Europa que veio as pessoas para cá para nos pregar o Evangelho. E hoje eles estão precisando. Tínhamos aqui a Jaqueline, filha da nossa irmã Carmen, que hoje está na igreja com o seu irmão. Lá ela falava do que acontecia na Irlanda. A Irlanda, um país onde a grande maioria era cristão. Hoje você nem pode falar de Cristo abertamente na Irlanda. Coisas terríveis têm acontecido no mundo, meus irmãos. Coisas terríveis têm acontecido no mundo. Talvez você fale, mas aqui no Brasil é diferente, porque aqui no Brasil abre igreja que nem rodo, né? Cada esquina abre uma igreja. Você não pode, hoje o pessoal não pode mais ver uma garagem aberta, já abre uma igreja ali. A garagem aberta, vamos abrir uma igreja. Isso é ruim? Não, é bom abrir igreja, é bênção do Senhor. É melhor abrir igreja do que abrir bar, do que abrir danceterias, do que abrir boates, é melhor abrir igreja.
A questão é que o meu medo é, será que essas igrejas hoje, elas têm a mão do Senhor ali? Será que essas igrejas hoje que estão sendo abertas, elas estão sendo dirigidas pelo Espírito Santo? Esse é o meu medo. Porque hoje existe uma disputa. Quem tem mais gente dentro da sua igreja? Hoje a gente tem alguns sinais aqui, algumas coisas acontecendo no Brasil em relação à pregação. Hoje tem muitas igrejas hoje que pregam a autoajuda. Que pregam aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Hoje você vê muitas igrejas e muitos pastores que não pregam mais a volta de Cristo. Que não falam mais em inferno, não falam mais em diabo, porque não querem constranger as pessoas. Não posso falar isso porque as pessoas vão ficar constrangidas. Hoje muitos pastores já não trazem uma palavra de exortação para o povo, porque tem medo que as pessoas saiam da igreja. Hoje que você escuta na maioria das igrejas é que você nasceu para ser cabeça e não cauda, que você nasceu para vencer, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e isso é verdade. Mas as coisas não acontecem dessa forma apenas. Você não tem que vir na igreja apenas para escutar o que o seu coração quer ouvir. Você tem que vir com o coração aberto para ouvir o que Deus quer falar. E falta hoje pessoas comprometidas com a palavra de Deus, de subir no púlpito e pregar o evangelho vivo, o evangelho que traz salvação, o evangelho que traz cura, o evangelho que traz libertação, o evangelho de Cristo que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, está ao lado de Deus Pai hoje. Falta pessoas comprometidas com esse evangelho, pessoas que ainda pregam o evangelho, que falam assim, está na hora de você se arrepender. Eu lembro que esses dias eu estava assistindo um programa de televisão e falei, meu Deus, eu não estou acreditando que estou ouvindo isso. Tinha ali um pastor, ele falou assim, olha, nos dias de hoje, não teria espaço para a pregação de João Batista. Porque João Batista pregava, arrependam-se, arrependam-se e arrependam-se. Ele falou, não tem espaço mais para a pregação de Jesus, porque Jesus fala, vocês são uma raça de víboras. Quem vai pedir que vocês vão para o inferno? Ele falou, hoje não teria espaço para isso. E olha, meus irmãos, é verdade. É verdade. Não que nós não devemos pregar, mas é verdade o que as pessoas estão fazendo, não pregam mais isso. Hoje você traz uma palavra de exortação para um jovem, para um adolescente, meu Deus, é uma dureza. Você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque você não pode apertar demais, mas também não pode lacear. Eu ainda prefiro pregar o evangelho e a palavra. Podem gostar de mim, podem não gostar, pode se alegrar ou não. Mas uma coisa eu tenho certeza, o que eu falo dentro da palavra. E se chegar na presença de Deus um dia, jamais vai poder falar, olha, eu não ouvi aquilo. Eu não aprendi o que era correto. Porque aquilo que eu busco, eu tenho certeza que os nossos pastores aqui também, os outros líderes, buscam é pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho que liberta. Agora, cabe a cada um querer escutar. A Bíblia diz que haveria falsos profetas no mundo. Hoje, no Brasil, há uma onda crescente do neopentecostalismo, onde todo mundo é profeta. Hoje, o que mais se dá por aí é autoprofetados. Profetados e profetados, é profetas e mais profetas. E a Bíblia diz, analise. Veja se esse espírito vem do Senhor. Está na hora da gente começar a analisar algumas coisas, meus irmãos, e ver se realmente as coisas têm acontecido conforme a vontade de Deus. Você quer ouvir profetada? Toma cuidado. Quer ouvir? Porque hoje a igreja está vazia. Mas se tivesse sido anunciado no domingo que estaria aqui um profeta, um homem que tem o dom de profecia, de pregar alguma coisa futurística, a igreja estaria lotada. Mas lembre-se de uma coisa, no passado, as pessoas temiam os profetas. Um exemplo disso, Jessé, pai de Davi, quando Samuel vai até Davi, vai até a casa de Jessé para ungir Davi, a primeira coisa que Jessé pergunta para Samuel é, vem em paz? Vem em paz, Jessé. Porque o Senhor não traz palavras de só de bênção, não. Ao contrário, a Bíblia nos diz que a palavra do Senhor sempre está na hora de vocês se arrepender, Israel. Está na hora de vocês voltar para o caminho, Israel. Povo de Deus, está na hora de vocês se arrependerem dos seus pecados. Mas hoje as pessoas querem ouvir, olha, eu estou vendo a chave da casa. Eu estou vendo aqui a chave do carro, eu estou vendo portas sendo abertas. Meu irmão, não é isso o evangelho de Cristo. Essas coisas Deus vai nos dar. Ah, mas eu estou vendo riqueza. Nós somos ricos. Já a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção na vida espiritual. Toda a sorte de bênção já foi dada para nós. Nós já somos abençoados.
Mas as pessoas ainda correm atrás dessas pessoas. Falsos profetas lá no mundo, meus irmãos. Isso é a prova de Jesus. Eu já ouvi pessoas vindo falar para mim, olha, tal e tal coisa. Eu deixei a pessoa ir embora para não constranger naquele momento. E virei para minha esposa e falei, isso daí não veio do Senhor não. E o tempo mostrou. Hoje a pessoa, infelizmente, está vivendo com uma outra mulher. Era uma mulher, falou para mim, eu falei, isso daí não veio do Senhor. O tempo mostrou. Hoje ela vive junto com uma outra mulher. Se viesse do Senhor, ela não estaria longe da presença de Deus. Mas, amém. Cada um sabe o que faz. Mas por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou trazendo essa palavra para os irmãos? Eu quero usar uma frase aqui do nosso irmão Diácono Hermes, que ele usou aqui umas sexta-feiras atrás. Eu até cumprimentei ele na hora. Ele falou assim que o povo de Deus está abusando da graça. As pessoas estão abusando da graça de Cristo. Abusando do Evangelho de Cristo. As pessoas têm corrido atrás desses falsos profetas e acham que não é brincadeira, mas a Bíblia diz. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a mente cauterizada. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 diz, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo conselho nos ouvidos, ajuntarão para si mestres, para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Hoje as pessoas não querem ouvir palavras de dureza. Não querem mais aquele puxão de orelha do pastor. Não querem mais aquele puxão de orelha do líder. Elas querem ouvir aquilo que lhe agrada o coração. É o sinal do fim dos tempos. É a apostasia. É as pessoas saindo da igreja porque não ouvem mais o evangelho verdadeiro. Nós precisamos voltar a pregar o evangelho que salva. A Europa hoje está assim porque na Europa não se acredita mais no diabo. Na Europa não se acredita mais na volta de Jesus. A Europa está passando por um momento difícil, porque falta pessoas que ainda pregam o verdadeiro evangelho. E nós precisamos estar atentos a essa volta de Jesus. Precisamos estar ligados a essa volta de Jesus. Muitas pessoas acreditam que porque aceitou Jesus, levantou sua mão, veio aqui na frente, falou, olha, eu aceito Jesus, fez aquela oração de confissão, de perdão, de pedir perdão, foi batizado. Beleza, tá certo, tá tudo certo, agora eu estou salvo, agora é só viver minha vida. Não é assim. A Bíblia diz ao contrário, ela fala assim, olha, o reino dos céus é tomado à força. O reino dos céus é tomado à força. Abra comigo aí, por favor, Mateus capítulo 11. Capítulo 7, por favor. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 apenas. Diz assim, entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por ela. Versículo 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos o que a encontram. Amém? Hoje as pessoas querem viver a sua vida. Às vezes as pessoas não querem mais saber do evangelho, não querem mais saber de se preocupar. Ah, eu já aceitei Jesus, já fui batizado, está tudo certo, eu vou ser salvo. Meu irmão, não é bem assim. É claro que a salvação é pela graça, é um dom imerecido de Deus. Deus nos deu a salvação. Nós não temos nada que nós possamos fazer que vá nos dar salvação. Mas vamos entender um pouquinho o evangelho. Jesus diz o seguinte, olha, aquele que quiser vir após mim, ninguém aqui é obrigado, ninguém pode ser forçado, mas aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Onde Jesus está hoje? Nos céus, amém? Ele está aqui conosco porque Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele tem todo o poder, toda a autoridade e está em todos os lugares. Amém?
Mas hoje ele vive ao lado de Deus Pai. Então você quer ir após ele? Está na hora da gente começar a renunciar a algumas coisas na nossa vida. Está na hora da gente começar a renunciar aos nossos próprios desejos e buscar a vontade de Deus. Não adianta eu vir para a igreja e ser apenas um robô aqui dentro da igreja. Não adianta eu vir para a igreja porque eu quero cantar, porque eu quero pregar, porque eu quero tocar. Isso daí não agrada ao Senhor. Isso daí são coisas do mundo, são coisas para o mundo. E quem quer ficar para o mundo ficará também. Jesus, ele quer vir buscar uma igreja renovada, uma igreja transformada, uma igreja santa, uma igreja curada. Uma igreja que nega-se a si mesmo e toma a sua cruz. O caminho para a porta é apertado, meus irmãos, não vai ser fácil. A Bíblia diz que muitos tentarão. Não são os incrédulos. Não são os que estão lá fora que tentarão. São os que estão dentro da igreja que tentarão. Mas ela diz, muitos tentarão. Poucos conseguirão. Porque na verdade, poucos têm realmente buscado a presença de Deus. Poucos têm renunciado, às vezes, de ir para o shopping, de sair para passear, de ir para a praia. Eu acho incrível como hoje as pessoas conseguem marcar uma viagem, um passeio, ou alguma coisa no dia de ceia. Porque, depois eu tomo a ceia. Mas vai ter na próxima quarta, no próximo domingo, eu vou lá e tomo a ceia, não tem problema. Não entendeu ainda o que é ceia. Jesus disse, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. João capítulo 14, versículo 6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer ter vida? Você precisa ter Jesus. Se você não toma da ceia, você não tem vida em si mesmo, você não tem Jesus em você. Sabe por que você se afasta? Sabe por que você sai? Sabe por que você viaja no dia de ceia? Porque Jesus ainda não está em você, o Espírito Santo ainda não está enxertado em você. Você está aqui porque você tomou um banho, porque você diz que louva a Deus, mas isso é passageiro. Precisamos buscar a verdadeira vontade do Senhor. Precisamos verdadeiramente entrar na presença de Deus. Os dias estão difíceis, os dias estão sendo remidos, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus não quer que nenhum deles se percam. Jesus está voltando, Ele está à porta e bate. Ele está à porta. Os sinais estão todos aí. Estão todos aí. Agora, cada um faz o que bem quiser. Cada um escolhe o seu próprio destino. Você pode estar falando, Marcelo, mas é loucura isso daí, cara. Pô, eu vou usar aqui a Claudinha e a irmã Ângela aqui. Irmã Ângela, glória a Deus pela vida da senhora, viu, irmã Ângela? Sabe quando eu fico feliz de ver a senhora aqui? Passou por tudo que passou, mas até aqui o Senhor tem te ajudado, né? Glória a Deus pela sua vida. E espero a senhora no nosso congresso aí, nos ajudando lá no apoio lá, viu? É uma chamada aí já. Mas está aí a irmã Ângela, está aí a Claudinha, está lá atrás ali a Sarinha, ó. 3 gerações. A Sarinha pode falar assim, mas minha avó fala que Jesus ia voltar, e até hoje nada. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4 apenas. Amém? Diz assim, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Versículo 4, eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que meus antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Muitas pessoas hoje podem falar isso daí, Jesus vai voltar? Na Europa hoje se prega isso. Jesus não vai voltar mais. Então vamos pregar autoajuda? Vamos pregar que você tem que acordar bem, passar o dia bem, viver bem. Mas Jesus, não, irmão, não se preocupa com isso daí. Vive a sua vida, vive o melhor da sua vida. Olha, se alegra. Hoje em dia a gente vê jovens que não são mais preocupados com isso. Você não pode falar para o jovem, você não deve fazer tatuagem, porque isso é bíblico, que é pecado. Não, irmão, tem que viver a minha vida, todo mundo vive. Hoje as pessoas, muitos pregadores, eles querem pregar para você aquilo que você quer escutar. Jesus, essa palavra de Jesus, tem sido negligenciada dia após dia. Nós vemos igrejas, esses dias atrás, eu falando com a irmã Sheila, que está lá na portaria, ela falou, Marcelo, tem uma igreja grande aqui em São Paulo, né? Ela tem em vários lugares do Brasil e até fora do Brasil,
que na época do carnaval o pessoal fez um bloco para passear de carnaval, para sair de carnaval aí, né? Porque sabe como que é? Temos que ganhar jovens, né? É uma igreja voltada para jovens, tem que ganhar jovens. Realmente, nós temos que ganhar jovens, temos que elaborar projetos para que os jovens possam cada vez mais vir para a casa do Senhor. Mas uma coisa nós não podemos deixar jamais, é de pregar a Bíblia para o jovem. O que o jovem precisa é de Bíblia, não é de balada. O que o jovem precisa é de oração, e não de passar a noite cantando por aí. O que o jovem precisa hoje, o que o adolescente precisa hoje, é estar na presença de Deus. Porque quando Jesus voltar, não adianta mais. Não adianta mais. Muitas pessoas estão falando, mas Jesus já demorou. Jesus, eu vou para a igreja porque sabe como que é, né? Sabe como que é. Amém. Vamos lá. Mateus capítulo 24. Para os que assim pensam, para os que assim acreditam, que nós devemos viver a nossa vida, aproveitar tudo dela, e realmente nós devemos viver a nossa vida, aproveitar dela o máximo possível. Mas vamos tomar alguns cuidados. Mateus 24, versículo 36. Diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Presta atenção a partir desse versículo aqui, meus irmãos, por favor. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Amém? Na época de Noé, engraçado, né? Deus falou para Noé, seguinte, constrói uma arca aí. Faz uma arca, porque eu vou mandar água sobre a terra, e vou trazer destruição, vou trazer juízo sobre o homem. Porque o homem hoje está com o coração muito corrompido. Eu olho para o homem, Noé, e só vejo maldade no coração do homem, não aguento mais isso daí, Noé. Vou trazer destruição. Aí Noé começa a construir a arca, e é engraçado porque eu fiquei pensando, por que Deus mandou construir a arca, né? Deus foi lá e falou para Noé, a arca tem que ser desse tamanho, tantos compartimentos, você vai usar tal madeira. E porque a arca era uma coisa que ia demorar para ser construída. Alguns estudiosos bíblicos dizem que a arca demorou 100, outros dizem que demorou 120, mas vamos nos basear naquele de 120. E Noé ficou ali 120 anos construindo aquela arca. Eu fiquei pensando esses dias, por quê, né? Por que demorou tanto tempo? Por que Deus mandou Noé? Podia ter falado, Noé, vem aqui, eu vou tirar para o céu, que nem fez com Enoque, né? E já era, destruiu o povo todo e acabava. Mas eu fiquei pensando, por quê? Sabe por quê, meus irmãos? A arca representava a graça de Deus. A arca representava a misericórdia de Deus. Eu fico imaginando Noé construindo aquela arca, e vinha aquele seu vizinho, aquele seu irmão, aquele seu parente, e fala, Noé, você é doido, Noé? Você está construindo essa arca por quê? Nem chove, não existe chuva, Noé. Nem cai água do céu, não cai. Por que você está construindo essa arca? Por que você está fazendo isso? Você parece louco, vamos viver a nossa vida, vamos curtir a nossa vida. Eu vejo Noé falando, não, gente, arrependo-se. Porque se vocês se arrependerem, Deus vai ter misericórdia de você. Porque Deus é um Deus misericordioso, e Ele é. Se vocês pegarem a história de Jonas, Jonas foi pregar para Nínive, uma cidade onde vivia coisas terríveis. Mas Deus falou, vai lá pregar. E quando Jonas pregou para aquele povo, o povo todo se arrependeu, do maior ao menor, do mais importante ao menos importante, dos mais ricos aos mais pobres, o povo se arrependeu. E Deus trouxe misericórdia sobre aquele povo. Eu fico imaginando Noé pregando, Noé falando para eles, olha gente, se arrependam, muda esse estilo de vida que vocês estão vivendo. Isso não tem agradado a Deus. Não é essa a vontade de Deus para vocês. Não é. Se toca, não é. A gente tem que viver a nossa vida. Eu tenho que ir para a praia. Eu tenho que ir para o shopping. Eu tenho que passear. Não que nós não devemos. Tá, gente? Por favor. Nós devemos passear. Nós devemos ter tempo para a nossa família. Nós temos que ter tempo para os nossos amigos. Para descansar. Mas nós não podemos também negligenciar a vontade de Deus e estar na presença de Deus. E muitas pessoas estão fazendo isso. Tanto é que vocês veem o número de cadeiras.
Nos 6 dias, esses números aqui é lotado. Porque, nos 6 dias vem professores de fora, né? Pessoas que pregam bem, pessoas que têm uma palavra poderosa. A palavra poderosa é a Bíblia, não é a pessoa não, tá? Só para ficar claro, a palavra poderosa é a Bíblia. Mas um dia aconteceu. Noé estava ali, com todos os animais ali. Ai, de animal, meu Deus do céu. Um dia, quando eu chegar na presença de Deus, eu ainda vou perguntar para Deus por que de alguns animais. Principalmente o pernilongo. Ô bichinho chato, viu, meu? Mas, amém. Estavam todos os animais ali, e Noé começa a colocar. Deus fala, coloca os animais na arca, Noé. Coloca os animais na arca, Noé. E o povo vendo tudo aquilo. Os sinais estavam ali. A arca era o sinal. E aí um dia Deus fala para Noé, Noé, entra você e sua família. Noé entrou. E a Bíblia diz que Deus selou a arca por fora com pinche. Começa a cair a chuva. Começa a cair a chuva. O povo começa a olhar, o que está acontecendo? Ué, o que é isso? Isso daqui nunca aconteceu. A água começa a subir. Começa a pegar no tornozelo. Da canela. A água começa a subir. O povo corre para Noé e fala, Noé, eu fico imaginando isso, meus irmãos. Tem misericórdia de nós, abre a arca. Noé, tem misericórdia de nós, salva-nos. Noé, tem misericórdia da minha vida, salva-nos. Era tarde demais. Noé falou, olha, agora já era. A oportunidade para a mudança de vida vocês tiveram. E eu não deixei de falar para vocês. O sinal da arca estava sendo construído. Que haveria o juízo de Deus. Que Deus mandaria o juízo sobre o povo. Os sinais estavam ali. Agora cada um escolhe o seu destino. Cada um escolhe aquilo que quer fazer. Feche seus olhos por um instante, meus irmãos, por favor. Imagine comigo uma situação agora. A arca sendo construída, terminada de construir, os animais ali dentro, Noé com a sua família ali dentro. Deus começa a mandar chuva. Deus começa a mandar chuva, chuva. E dias de chuva. E Noé um dia abre a janelinha da arca e olha para fora. Imagine essa situação, meus irmãos, por favor. A Bíblia não nos diz isso, tá? Isso é algo que eu tenho comigo. Mas eu gostaria que os irmãos também imaginassem isso. Noé olhou para fora. Sabe o que ele via? Corpos boiando, meus irmãos. Pessoas que ele falava assim, meu, arrependa-se, cara. Talvez estivesse ali o irmão de Noé. O primo, a prima de Noé. O sobrinho, o amigo, a amiga de Noé. E ele vendo eles ali mortos, boiando. Olha que cena. Para imaginar, meu irmão. Aquele mar se criando. E aquele monte de gente mortas ali. Pessoas que tiveram a oportunidade de mudar de vida. Que foi pregado para eles. Mas eles não aceitaram aquela pregação. Quantas pessoas hoje têm ouvido pregações de está na hora de você mudar o seu caminho. Mudar esse estilo de vida que você tem vivido. Porque eu vou trazer juízo sobre a terra. Eu estou voltando. Enquanto eu não volto, ainda há graça. Ainda há oportunidade. Mas quando eu voltar, acabou tudo isso. Isaías capítulo 55, versículo 6, a Bíblia diz: busque a Deus enquanto se pode achar. Clame por Ele enquanto Ele está perto. Eu não sei como você tem andado a sua vida. Eu não sei como você tem vivido. Mas hoje é um dia de reflexão. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Os sinais que a Bíblia nos cita são todos aí. E eu poderia ficar citando aqui tantos mais. Jesus está voltando. Talvez esteja na hora de você mudar a sua vida. Talvez esteja na hora de você parar de vir para a igreja apenas por vir. E realmente ter um encontro verdadeiro com Cristo. Está na hora de você mudar a direção, o seu caminho.
Fala, Senhor, eu não quero mais me apegar às coisas desse mundo. Senhor, eu não quero mais abraçar as coisas desse mundo. Eu quero fazer a tua vontade a partir de hoje. Senhor, eu não quero saber de riquezas, de carro, casa. Senhor, porque eu sei que a glória de estar na tua presença para todo sempre será maior do que tudo isso. Quando Jesus voltar, meus irmãos, para uns será um momento de grande regozijo, de grande felicidade, porque não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais lágrimas, não haverá dor, não haverá mais nada. Só haverá uma grande alegria. Mas para outros, meus irmãos, para outros será um dia terrível. A partir daquele dia será um dia de ranger de dentes, um dia de sofrimento eterno. Ali você já não terá mais a oportunidade de clamar por Jesus. Naquele dia você já não terá mais a oportunidade de buscar a presença desse Deus. Talvez você esteja aqui apenas por estar. Mas está na hora de você mudar o seu caminho. Está na hora de você buscar a presença de Deus. E buscar ela de uma maneira diferente do que você tem buscado até hoje. Eu não estou indo mais para a igreja porque eu quero apenas ir. Eu estou indo para a igreja porque eu amo esse Deus maravilhoso. Chegou a hora de pararmos de abusar, de brincar com a graça de Cristo. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, para buscar aqueles que decidiram: eu vou negar a mim mesmo, eu vou matar a minha carne para viver aquilo que Deus tem para mim. Eu não vou ir para a igreja apenas porque o pastor quer que eu vá, eu não vou ir para a igreja porque eu tenho que cantar, porque eu tenho que tocar, porque eu tenho que ser mais um. Eu vou para a igreja porque eu amo um Deus vivo, um Deus que Ele podia ter desistido de tudo, mas Ele foi até o fim por mim. Um Deus que saiu do seu trono de glória, se fez carne, humilhou-se fazendo carne, e falou assim: olha, eu não vou desistir. Era tão difícil para Cristo que Ele falou assim: Pai, se for possível, afasta de mim, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Que nós possamos falar dia após dia: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque quando Jesus morreu, Ele estava ali na cruz. Eu imagino Ele olhando para aqueles e falando: oh Senhor, tem misericórdia. A Bíblia diz que Ele falou assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ainda hoje, se você se voltar para Jesus, Ele vai falar: Pai, eu morri por eles, Pai. Eu dei minha vida por cada um deles, Pai. Eu quero-os para mim, eles são meus. Eu já paguei o preço por cada um deles. Oh, meus irmãos, está na hora de mudar a história da sua vida. O Espírito Santo está hoje aqui para capacitar, para tratar, para libertar, para curar. E não é só cura física não, meus irmãos, porque cura física é o de menos. Há uma cura maior que é espiritual. Há um momento desse dia, meus irmãos, de mudança, de reflexão. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu virei até eles, eu curarei a sua terra, eu sararei as suas feridas, eu mudarei a sua história. Jesus quer mudar a história de cada um de nós hoje aqui, meus irmãos. Jesus quer que cada um de nós, quando Ele voltar, estejamos com eles no céu. Eu ouvi uma coisa esses dias que me alegrou demais no meu coração, me fez até chorar no momento. Uma pessoa falou para mim: Marcelo, quando Jesus voltar, eu quero estar junto com você e com a sua família. Quando Jesus voltar, eu quero estar junto com você e com a sua família. Foi algo maravilhoso que eu escutei, mas eu quero dizer isso para vocês também, meus irmãos. Quando Jesus voltar, eu quero estar junto com cada um de vocês. Eu quero estar de mão dadas com cada um de vocês. Eu quero ver Jesus voltando, os anjos vindo nos buscar e entrarmos juntos, juntinhos na glória de Deus Pai. Eu quero estar com vocês, glorificando e exaltando o nome desse Deus maravilhoso, e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. Oh, meu irmão, minha irmã,
É dia de voltarmos ao primeiro amor. É dia de voltarmos a entrar na presença de Deus com cânticos alegres. Oh Deus, Pai, visita, Senhor, cada coração nesse momento, Espírito Santo. Que o Senhor fale aquilo que eu, na minha incapacidade, não consegui falar, Pai. Senhor, a tua volta é iminente, a tua volta é certeza, Senhor. Por mais que muitos preguem que não, eu sei que é, papai. E eu quero nesse dia, papai, no dia da tua volta, Senhor, que cada um desses que estão aqui, Senhor, entre junto comigo na tua glória, Pai. Que cada um que está aqui, Senhor, seja transformado. Pega esse corpo e receba um corpo glorioso, Pai. Que cada um de nós possamos pisar em ruas de ouro, Senhor. Olhar e ver ao nosso redor paredes de pedras preciosas. Não haverá noite, não haverá escuridão, porque a tua glória com o tempo encherá todo lugar, Pai. Nesse dia não haverá mais choro, nesse dia não haverá mais tristezas, mais lágrimas. Oh Deus, enche a tua igreja, Pai. Manifesta o teu Espírito sobre cada um de nós, papai. Nos dá um tempo novo, Senhor, de esperar ansiosamente por Ti, Deus. Oh Pai, eu não sei quando isso vai acontecer. Eu não sei se será hoje ou se será amanhã, Deus. Uma coisa sei, eu tenho que estar preparado para esse dia. Eu tenho que estar pronto para esse dia. Eu verei famílias lá, Pai. Eu verei meus amigos, meus parentes, a minha família lá, Pai. E todos juntos dizendo: Santo é o Cordeiro de Deus que deu sua vida por nós. Oh Deus, continua, Senhor, falando o seu coração de cada um desses, Pai. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Queremos entrar na tua presença, Deus. Teu querer. Dá-nos um coração, Pai. Oh Deus, tira todo o coração de pedra, Pai. Tira tudo aquilo que tem atrapalhado, Senhor. Enche, Senhor, a tua presença dentro de nós, Senhor. Precisamos tanto do Senhor, Pai, porque sabemos que o Senhor é o único caminho. O Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, Pai. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade, Pai, de estar na tua presença hoje. Que teu Espírito possa sondar cada um e falar aquilo que eu não consegui, Pai. Desde já, Senhor, eu te louvo, Senhor, e te agradeço pela vida de cada irmão que está aqui hoje, Pai. Continue abençoando a tua igreja e derramando do teu poder, Pai. Hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu e o teu povo te louvamos e te agradecemos, Pai. Ansiosamente. Obrigado, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Quero agradecer a oportunidade. Muito obrigado a todos.